Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu trago mais uma review do anime de Pokémon Sun e Moon aqui no canal. Um episódio que eu particularmente julgo ser importante, um primeiro passo para a reta final do anime Pokémon Sun e Moon. Já tivemos a confirmação da Pokémon Company que esse ano será o último ano de Pokémon Sun e Moon, né? A conclusão do anime está chegando ainda esse ano. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu deixei um plantão Rotom feito ontem, então você pode conferir no izinho aí do lado ou aí na descrição do vídeo, beleza? Então, um episódio que eu particularmente julgo ser importante. Não foi tão impactante, mas daqui pra frente a gente já entende que o anime está caminhando pra sua reta final, tá? Então, bora lá conversar rapidamente sobre esse episódio e ver o que a gente pode extrair de importante daqui, beleza? Então, bora lá pra mais uma review da semana. Bom, pessoal, o episódio começa com uma menininha ali no meio de umas plantações, que aparentemente foi ela que plantou tudo, e agora está na hora de colher as coisas, né? Então ela está ali tentando colher uns rabanetes, só que eles são muito grandes e ela é meio pequenininha, então é difícil. Por sorte, aparentemente ela tem um Growlithe, que é enorme, né? Um Pokémon titã. E ele puxa assim com maior facilidade os rabanetes e acaba colhendo, ajudando ela a colher os rabanetes. Ao mesmo tempo tem uns Oricórios ali sem Sunstyle, e eles acabam alegrando o dia dela ali. Ficou bem agradável, de fato, o canto deles. E ela compartilha um pouquinho dessa colheita com os Oricórios, acaba alimentando esses Pokémon. Então fica bem, um momento bem, assim, humanizado ali. Eu gostei dessa parte. E essa menina nada mais é que a Hapu, né? Que é a Kahuna da Ilha de Pony. A gente sabe que ela tem um grande papel ali, importante. Pra quem jogou os jogos Pokémon Sun e Moon e Ultra Sun e Moon, sabe da história dela, que ela não vira Kahuna assim da noite pro dia. Muitas coisas vão acontecer para ela chegar ao ponto de virar uma Kahuna. Então eu acredito que a mesma coisa vai ser implementada no anime. Bom, e aí cortamos para uma parte que depois da abertura, onde o Ash e os seus amigos, inclusive o Professor Kukui, acabam chegando na Ilha de Pony. Pois é, o Professor Kukui traz toda a galera ali e aparentemente eles vão explorar a ilha, porque foi um local que eles ainda não exploraram muito bem. Cada um acaba contando o que está ansioso para fazer na ilha, né? E a Mallow tá ansiosa pra conhecer um pouquinho mais sobre o lance dos rabanetes, que ela ficou sabendo. Existe ali esses rabanetes que são típicos da Ilha de Pony. Ela mexe com culinária, então é justificado o interesse dela, né? Também temos a Lana, que está mantendo contato via cartas com a Ida. Acho que era Ida o nome dela, que ela tocava um violão e possuía uma Bryony. Episódios bem lá atrás, no começo Sun e Moon, basicamente. E ela mantém contato com essa moça até hoje, parece que elas vão se reencontrar agora. E o Kiawe tá interessado em se aperfeiçoar mais e treinar mais. O Sophie trouxe, o Chris no caso, né? Trouxe o Charjabug pra fazer ali um treinamento, porque ele está interessado em evoluir o Charjabug pra Vikavolt. Então ele ficou sabendo que na Ilha de Pony é o local ideal para evoluir o Charjabug. E o Charjabug parece estar ok com isso, inclusive. E aí a Lily acaba meio que desconcentrada da conversa e tal, e ela acaba falando que ela nem tava prestando atenção no que o pessoal tava falando, porque a última vez que eles vieram pra Ilha Pony foi o momento da Luzamine, que eles foram até o altar e tal, então um momento meio nostálgico pra ela, mas que deixou ela num momento de reflexão, né? Mas aí eles acabam falando pra ela que, nossa, é verdade, a gente veio aqui naquela época, a gente nem sabe de fato como que chega lá, né? A gente só veio, seria legal a gente explorar os arredores daquele local também, né, quando der. Então, mais outra coisa pra eles fazerem. E aí chega na parte do Ash, que ele fala que ele quer desafiar o Kahuna, fazer o Grand Trial e tal. Só que ele é informado que não existe Kahuna na Ilha de Pony. Pois é, o Sophie acaba falando que nas últimas coisas que estão se falando na TV, é que o Sr. Sofu, que aparentemente é o Kahuna da ilha, se aposentou. Ele já está muito velho, com a saúde debilitada, então ele desistiu de ser o rei, né, o Kahuna da ilha. E isso deixou o Ash chocado, porque ele veio pra desafiar o Kahuna e meio que, né, não vai rolar. Que pena. E aí ele acaba falando que não quer saber. Ele muda de ideia, ele fala, eu vou desafiar a Tapu Fini. Só porque sim, se não tem Kahuna, eu desafio a Tapu Fini. Aqui a Tapu Fini fica aqui, não é? Então eu vou procurar ela, eu vou achar ela e eu vou desafiar ela. Então essa é a ideia do Ash, todo mundo achou meio zoada, mas ok, é o Ash, ele falou que vai dar bom, então vamos botar fé que vai dar bom. E aí eles acabam expulsando o Professor Kukui, porque o Professor Kukui só trouxe eles ali, né? E eles falaram, não precisamos de você, a gente vai ficar bem, a gente fica tranquilo aqui. Acabamos de conhecer, inclusive, a enfermeira Joy desse local, então está tudo ok, vamos ficar por aqui, tá de boa. E aí o Professor Kukui acaba voltando para a ilha de Melemele e os outros acabam indo vasculhar a ilha de Pony. E vamos ver o que vai dar. Nisso, eles acabam subindo um morro, assim,
e o Ash tá muito entusiasmado, porque ele quer encontrar a Tapu Fini. E eles acabam passando por uma casinha cheia de plantações, assim, e o Ash acaba encontrando o Grurlock, né? E ele fala, nossa, tem um Grurlock aqui, que incrível. E aí ele tenta se aproximar, ele acaba pulando a cerca onde tem as plantações de rabanete, e aí aparece a Hapu, já chamando ele de ladrão, falando, não, sai daqui, seu ladrão. Não é pra você ficar aqui, então é você que tá roubando minhas coisas. Aí o Ash tenta se explicar, mas ela não dá diálogo, ela não dá espaço pra diálogo. E aí eles acabam entrando numa batalha, já de cara assim, porque a Hapu ela não quer conversar. Ela acusa o Ash de ser um ladrão e ela quer tirar ele dali. E aí ela acaba usando o Grurlock, que é Pokémon Terra Fantasma, contra o Pikachu. O Ash acaba decidindo usar o Pikachu, mesmo sabendo da fraqueza do Pikachu contra um Pokémon como o Grurlock. E aí, saca só, o Ash acaba emplacando alguns ataques do Grurlock, ele usa Quick Attack combinado com o Iron Tail no joelho do Grurlock, que faz ele ficar meio no chão, assim. Mas meio que não adianta, porque depois o Grurlock pega o rabo do Pikachu, assim, joga o Pikachu no chão, e depois acaba finalizando o Pikachu com High Horsepower, eu acho, uma coisa assim. E acaba derrotando o Pikachu. E ela deixa um aviso, não pisa mais aqui, não cruza o meu caminho, não aparece mais aqui, seu ladrão. Vaza daqui. E ela acaba indo embora. E o Ash fica, tipo, chocado também, mas ele precisa levar o Pikachu embora pro Pokémon Center. Lá eles acabam conversando com a enfermeira Joy, que acaba falando tudo sobre a Hapu, porque eles acabam falando sobre a situação que deixou o Pikachu desse jeito. E aí a enfermeira Joy acaba contando que a Hapu nada mais é que a neta do Carroná, do antigo Carroná da ilha. E ele ficou até impressionado com isso e tal, e a conversa vai se desenrolando. E aí a enfermeira Joy acaba falando que ela, Hapu, acabou aprendendo sobre cultivar e batalhas Pokémon, tudo com o avô dela. E ela fica sozinha naquela casa ali. Aí todo mundo achou que, tipo assim, nossa, mas ela não tem família, ela não tem ninguém. Aí a enfermeira Joy falou que por algum motivo ela fica ali e ela cultiva os rabanetes. Ela sempre foi uma menina que gostou de batalhar, mas ela não gosta de perder. E desde pequena, ela tentava batalhar com os adultos e ela sempre perdia. Só que aí ela começou a treinar, a um ponto de que ela começava a derrotar os adultos. Então, ela foi uma treinadora Pokémon que não teve experiência com outros treinadores Pokémon, e sim sempre com adultos, batalhando com pessoas que já eram mais experientes. Então, por isso que ela é uma treinadora tão forte, né? E aí todo mundo ficou assim, mais impressionado ainda. E esse lance da família, a enfermeira Joy acaba explicando que ela fica naquele lugar sozinha, mas a família dela mora próxima ali, os pais dela. Mas ela gosta de ficar ali. A gente não tem certeza do que aconteceu com o Sr. Sofu, porque no anime, no começo do episódio, é dito que ele simplesmente decidiu parar de ficar como Carroná, porque ele já tá muito velho. Mas dizem que a Hapu fica naquela casa sozinha. Antes ela morava com o Sr. Sofu ali. Então talvez o Sr. Sofu esteja com os pais dela, mas ela acabou continuando por ali, né? Talvez o Sr. Sofu ainda não morreu, ou talvez nem chegue a morrer. Mas de qualquer forma, essa é a informação que foi nos dada. Só que aí a enfermeira Joy acaba explicando o porquê que ela chamou o Ash de ladrão. E nada mais é porque há um tempo já ela vem falando que ladrões estão ali tentando roubar os rabanetes dela. Então ela tá mantendo um vigia ali, né? Ela tá ficando alerta. E como ela viu o Ash pulando a cerca, ela já automaticamente achou que era o Ash que estava roubando. Por isso que ela não quis nem conversa, né? Porque ela já tá meio esperta assim. Então, primeiro que pulasse ali dentro, ela já ia considerar o ladrão do negócio. E aí todos entenderam de fato o que estava acontecendo por trás disso. E aí também a Mallow acaba questionando sobre o sabor desses rabanetes, né? Porque ela tá bem curiosa pra saber como é que são e tal. Aí eles acabam comendo, porque a enfermeira Joy disse que tem alguns que sobraram, que ela tinha ali, e acaba compartilhando com eles, e cada um sente um gosto diferente, né, porque varia muito o gosto. Então alguns acham ardido, outros acham delicioso, outros acham meio amargo. Bem interessante esse momento também. E aí, saindo do Pokémon Center, eles acabam se dividindo, né? Depois que o Pikachu se recuperou, cada um vai fazer alguma coisa. E o Ash falou, eu vou encontrar a Tapu Fini, eu vou tentar encontrar a Tapu Fini. Então, eu acredito que esse momento seja o momento que os próximos episódios vão dar desfechos, né? Cada episódio focado em algum personagem e o que ele está fazendo. E aí, a partir desse momento, começa um foco no Ash, porque ele fala que quer encontrar a Tapu Fini. E ele acredita que a Tapu Fini esteja próxima do mar, já que ela também é um Pokémon aquático. Então ele tenta ir mais próximo possível do mar, e lá ele
né, fica gritando a Tapu Fini, vê se ele encontra ela. Em paralelo, a Hapu está pensando no Ash na batalha que ela teve com ele. Ela está se alimentando ali, né? E pensando na ousadia daquele menino de ter usado o Pikachu e a estratégia do Quick Attack com o Iron Tail. E ela acaba ficando bem pensativa em relação a isso. E aí ela volta para aquele lugar que ela tá plantando os rabanetes. Só que ela percebe que aquele local tá muito, mas muito silencioso. E essa acha melhor ir patrulhar um pouco. Então ela fica no ombro do Growlithe e o Growlithe começa a subir assim, igual um foguete, né? Porque a gente sabe que o Growlithe tem essa habilidade de ficar voando por aí. E ela vai ver o que tá acontecendo, porque a ilha tá meio esquisita, aquele local ali. Geralmente tá cheio de oricórios e tal, então ela foi dar uma patrulhada pra ver se ela encontra alguma coisa. E aí voltamos pro Ash, né? E ele está lá na praia, gritando pela Tapu Fini, e ele acaba encontrando os oricórios ali, meio que cantando e tal. Ele fica impressionado, mas ele percebe que tem um rabanete enrolado numa corda e tá sendo puxado e atraindo os oricórios. E aí um oricório acaba indo lá tentar pegar o rabanete, e nada mais é que o Team Skull tentando pegar esses oricórios, colocando dentro de um saco, assim. Eles já capturaram vários, na verdade só colocaram no saco, não capturaram com pokébolas, mas estão ali sequestrando esses Pokémon, e o Ash tenta impedi-los. E aí eles começam uma super treta ali, né, porque o Ash pede pra eles soltar, e eles não querem e tal. E aí a Hapu chega. E aí vira uma confusão, porque ela acaba primeiro acusando o Ash de estar ali tentando roubar os rabanetes, né? Mas aí o Ash acaba explicando que aqueles rabanetes que estão ali não é dele, e na verdade é da Team Skull, que tá tentando roubar os oricórios, usando o rabanete como isca. E Team Skull quer esses oricórios justamente para animar a base que eles têm na Ilha de Pony. A Hapu não gosta nada do que o Ash acaba contando pra ela, né? Porque ela ficou furiosa com aqueles caras. E aí ela decide batalhar com eles. Eles usaram 3 Pokémon: o Garbodor, o Zubat e o Salandit. E aí ela acaba usando o Mudsdale, mas todos eles já ficam intimidados pelo Mudsdale. Eles acabam emplacando alguns ataques, mas meio que não adianta por conta da habilidade do Mudsdale, que é ficar aumentando a defesa conforme ele leva o ataque. E aí ela acaba usando o High Horsepower em todos esses Pokémon, e eles acabam sendo derrotados. O que é estranho, porque o Zubat é um Pokémon voador e ele acaba sendo atingido também por esse movimento. Então, sei lá, ficou meio esquisito. E depois de derrotar eles, a Plumeria acaba aparecendo, né? Um dos membros mais importantes do Team Skull. E aí ela fala pra aqueles caras ali saírem dali, que eles só dão dor de cabeça pra ela. E ela acaba indo embora, assim, né? Ela não quer nem conversa com ninguém, só manda eles saírem dali, que eles só arrumam problema sempre. Eles tentam justificar o porquê eles estavam fazendo aquilo, mas ela não quer nem saber. Ela só pega, dá as costas assim pra todo mundo, e eles acabam seguindo ela. E aí o Ash e a Hapu acabam tendo uma conversa. A Hapu acaba pedindo desculpa pro Ash por chamar ele de ladrão, e o Ash diz que não tem problema, mas ele quer uma batalha de novo, e ela se recusou a dar uma revanche pra ele. E aí ele fala, por quê? Por quê? E aí ela fala que o que aconteceu ali não tem nada a ver com isso. O Ash não entende muito bem, ela resgata o Mudsdale pra Pokébola, cabe no ombro do Growlithe que vai embora, assim, e deixa o Ash lá com cara de batata, sem entender absolutamente nada. Mas pelo menos ela se desculpou em relação a chamar o Ash de ladrão. No final é mostrado a enfermeira Joy fazendo comida para todos os amigos do Ash, porque aparentemente eles vão ficar ali no Pokémon Center nos próximos dias, então ela está ali preparando a comida e desejando sorte para eles nas pesquisas que eles vão fazer no futuro. E o episódio se encerra assim. Enfim, eu achei que o episódio poderia ter sido um pouquinho melhor, mas eu gostei da forma com que o Ash e a Hapu acabaram se conhecendo. Esse lance de o Ash ser acusado de ser um ladrão foi uma coisa bem divertida no final das contas, né? Porque ótimo que as coisas se resolveram no final, mas foi legal ver essa birra ali, aquela briguinha entre eles. Só que a batalha foi escrota demais, né? Essa batalha do Pikachu contra o Growlithe não fez sentido nenhum, assim. O Ash foi avisado que o tipo do Growlithe, o Ash já conhecia o Growlithe, na verdade, né? Quando ele chega ali, ele já ha visto o Growlithe, ele sabe, olha, um Growlithe aqui, não imaginava que ia ter esse Pokémon aqui. Então ele já sabe o que é aquele Pokémon. Provavelmente ele sabia do tipo. E o Rotom Dex ainda fez questão de relembrar ao Ash o tipo daquele Pokémon. E depois ainda falou, olha, o Pikachu é fraco, você tem certeza que você vai querer usar Pikachu contra o Growlithe? E o Ash foi do mesmo jeito, né? A estratégia é interessante, beleza, né? Usar Quick Attack com Iron Tail no joelho, na perna do Pokémon,
Pokémon é grande, então vai ser difícil de ele conseguir neutralizar o Pikachu em relação à velocidade. Mas não adianta, cara, o Pokémon é um titã, né? Tipo, é abusar muito do protagonismo do Pikachu, que já foi usado de tantas formas, né? Mas dessa vez abusou demais. E, não sei, a batalha foi muito escrota, assim. Tipo, sabe quando você quer forçar uma derrota e o único jeito é você fazer o personagem bancar uma de idiota, sabe? Tipo, foi a sensação que eu tive. Mas enfim, a história do que cada um quer fazer também é bem interessante. A gente já tinha discutido isso no canal um tempo atrás, sobre algumas scans e sinopses dos próximos episódios, então o episódio já desenha o que vai acontecer no futuro, então a gente já tem noção de alguns acontecimentos, isso é ótimo, inclusive em relação à evolução do Charjabug, que eu tô bem interessado em ver como vai ser. E, inclusive, essa busca do Ash pela Tapu Fini, né? Também vai ser bem bacana de saber como isso vai acontecer. E no final das contas, acho que também a gente pode falar um pouquinho sobre essa característica da Hapu, esse lance do avô dela não ser mais o Karuná. Eu acho que ela tá tentando mostrar algum tipo de respeito por ele. O anime não passa a sensação que o Sr. Sofu morreu. Então eu acredito que ela esteja só cuidando do local, mas meio que ciente que ele já não dá conta de fazer muita coisa. Então talvez dentro dela ela já tenha a noção que o avô dela vai acabar morrendo. Então ela meio que já faz essas coisas, continua com a rotina que ela tinha com o avô dela, justamente para não se apegar muito na ideia da ausência do avô dela, que, né, cedo ou tarde provavelmente vai acabar partindo dessa para uma melhor. E a gente também não pode esquecer também que ela é uma treinadora muito forte, né? E eu achei isso bacana já, de contar essa história, que ela é uma treinadora que sempre batalhou com pessoas mais velhas, então ela tem mais experiência, ela é mais forte, ela não gosta de perder. Então esse lance de personalidade, essa construção de personagem foi muito bacana nesse episódio. A enfermeira Joy deu basicamente a personalidade toda, assim, da Hapu, sem a necessidade da gente ver muito ela em ação. E por fim a T-School junto com a Pluméria, acho que a aparição da Pluméria é meio meh ainda, acho que não foi grande coisa, poderia ter sido melhor, mas eu acho que eles vão deixar por mais lá pra frente, né? Quem sabe eles não vão acabar tendo que ir pra um outro buraco de minhoca com alguma loucura que o Guzma pode acabar fazendo, e aí teremos algum desfecho com a Pluméria e tal. Mas nesse episódio em si, eu achei a Team School só fazendo o papel da equipe Rocket mesmo, né? Atrapalhando. Só isso mesmo, nada demais. E gostei também da aparição dos Oricórios, são bem carismáticos, mas nada tão importante assim pra gente se focar neles, né? No mais, eu acho que esse foi um episódio bem legal, bem interessante, mas não foi impactante, né? Mas gostei da história da Hapu. Só quero saber de fato o lance do avô dela, né? Porque se eles acabarem matando esse senhor durante o anime, eu acho que a gente pode se preparar para um episódio bem pesado, né? Ainda mais se eles fizerem a gente se apegar muito a personagem. Então é melhor a gente já ficar alerta a respeito disso. Afinal de contas, pode ser que ele já tenha morrido e eles podem depois dar essa informação pra gente, né? Mas eu não sei. Aparentemente ele só tá vivo, só não quer mais ficar como Karuná. Então é um lance que a gente vai ter que entender melhor o que tá acontecendo. No mais, é isso. Camaleão vai ficando por aqui. Me estendi muito nessa review. Achei que ela ia ser minúsculo, mas não foi. Enfim, é isso. Quero saber a opinião de vocês. Eu dou 4 estrelas pro episódio. O episódio foi ok, mas nada tão wow, sabe? Mas é interessante ver que daqui pra frente o anime vai virar uma grande bola de neve, né? Rumo à conclusão de Sun e Moon. Então vamos esperar e ver no que dá. Beleza? Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço. Fui.